Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 9 de dezembro de 2016. Pediram-me para falar sobre feminismo individualista. Isso vem ao encontro de uma pretensão que eu já tinha de falar um pouco mais sobre a questão entre coletivismo e individualismo, que é uma dicotomia que tem sido proposta principalmente por alguns libertários. E eu acho que é uma oportunidade de sintetizar ambos esses temas num todo em comum. Bom, tem razão as feministas ao dizer que existem vários feminismos, várias formas de se conceber essa questão dos direitos das mulheres, das suas lutas, dos seus interesses. Mas apesar disso ser verdadeiro, é uma verdade irrelevante, porque para qualquer efeito prático, o único que tem efetivo poder na sociedade é uma vertente só, o que eu chamo de um feminismo com F maiúsculo. É um feminismo dominante que é homogeneamente defendido por ONGs, uma rede de ONGs no Brasil, são pelo menos umas 30, entre 30 e 40, todas financiadas com recursos financeiros do estrangeiro, geralmente por grandes empresas. É o mesmo feminismo político, que é sustentado pela ONU Mulheres, que é bancado pelo FMI, pelo Fórum Econômico Mundial, que é apoiado por toda uma vasta amplitude de grandes empresas. E esse feminismo é o que tem efetivamente emplacado legislações e tem forte e efetivo poder político na nossa sociedade. Esse feminismo é homogêneo e é o que se baseia na teoria do patriarcado opressor, na ideologia de gênero, na noção de que todos os conteúdos mentais humanos são culturalmente determinados, uma forte rejeição à psicologia evolutiva. É um feminismo que defende incondicionalmente o aborto, que prega a cultura de estupro e uma série de outros elementos perfeitamente relacionados a uma visão de mundo em comum. Portanto, além desse, todos os demais feminismos são insignificantes para qualquer efeito prático efetivo na nossa sociedade. Existem inclusive feministas religiosas, feministas contra o aborto, ou feministas o que quer que seja. Todo mundo tem o direito de dar início a uma doutrina e pôr o nome que quiser. Mas o fato é que esse feminismo individualista, assim como vários outros, ele é basicamente levantado por uma pequena quantidade de pessoas. No caso desse, mais especificamente por uma pensadora chamada Wendy McElroy. Ela é incontornável. Quando você for procurar feminismo individualista, fatalmente ela vai aparecer, porque foi ela até que cunhou o termo, que sintetizou os conceitos e até organizou algumas outras referências que seriam suas antecessoras. Então, como eu digo, é uma proposta interessante, é uma proposta sensata, é uma proposta que tem alguns conteúdos bastante defensáveis, bastante mais defensáveis, mas para qualquer efeito prático é insignificante. Mas com relação à ideia de um feminismo individualista, aí nós precisamos passar para essa noção maior que tem sido essa dicotomia entre o coletivismo e o individualismo. Em especial os libertários, eles têm insistido muito em combater todo e qualquer tipo de forma de coletivismo. E os antifeministas que vão nessa onda vão se opor ao feminismo dominante por ele ser coletivista e não por ter qualquer outro elemento mais significativo. A questão é, o problema é que a ideia de você ter em oposição a isso um movimento individualista, ela é praticamente contraditória. É uma coisa que não faz muito sentido, porque você pode até desmembrar esse individualismo em níveis, mas em todos eles, ou ele vai ser completamente insustentável, ou ele vai ser, pelo menos, no mínimo, problemático. Por exemplo, enquanto o movimento, e o libertarianismo é evidentemente um movimento, um antifeminismo é evidentemente um movimento, todo movimento pressupõe uma coletividade, um grupo de pessoas que está disposto a fazer uma militância, uma agitação, uma propaganda, alguma coisa nesse sentido. Então se trata de um coletivo em operação. Portanto, em sua operacionalidade, todo movimento, não importa o que ele pegue, ele é coletivista. Eu acho que isso é um ponto pacífico. Mas tudo bem, você pode dizer que, apesar de ter essa operacionalidade coletiva, ele propõe ideais e valores que vão em favor da individualidade. Aí, só que tem um outro problema.
Uma coisa é a pessoa ter uma postura individual, a pessoa que se impõe pela sua individualidade própria. Outra coisa bem diferente é você pegar uma doutrina própria e passar a seguir essa doutrina, ainda que ela se proponha como individualista. Ora, se você está querendo pregar uma forma de individualismo na sociedade, você evidentemente quer que várias pessoas acompanhem, passam a concordar, passam a tomar atitudes relativas àquela doutrina. Ou seja, você está querendo atingir uma coletividade. Você está querendo que várias pessoas assumam uma série de ideais e propostas e passem então a levar adiante esses ideais. Então, de uma certa forma, não só a operacionalidade, mas até mesmo também o objetivo final é atingir o coletivo, é promover uma consciência coletiva. No outro nível, você poderia dizer que tudo bem, o movimento em si é operacionalmente coletivo, o modo como ele vai funcionar, como ele vai espalhar suas ideias é na coletividade, mas as ideias em si são a defesa da liberdade individual. Tudo bem, aí a gente pode dizer isso, que o movimento então tem como objetivo fortalecer a individualidade das pessoas, fortalecer pensamentos individualistas. Nesse ponto dá para dizer que o movimento tem de fato um teor individualista, mas isso aí também tem um problema, que o individualismo, obviamente sendo uma conduta individual, ele só é plenamente autêntico quando ele parte do indivíduo em si. Existem pessoas que são muito individualistas, existem condutas individualistas. Eu próprio sou extremamente individualista, em especial no meu sistema de pensamento, que é um pensamento relativamente único, até onde eu sei. Então, se as pessoas chegaram a uma postura individualista por si próprio, isso é inquestionável, é uma afirmação plena da sua capacidade, da sua potência individual. Mas se alguém está num estado anterior e de repente recebe um conteúdo de uma doutrina e começa a abraçar essa doutrina e começa por conta disso desenvolver posturas que são consideradas individualistas, isso já enfraquece a própria ideia de individualidade, porque isso não partiu exatamente dela, isso veio de fora, isso veio de um sistema de pensamento que já está padronizado, que já tem uma série de pressupostos, que foi produzido por uma pessoa, produzido pela genialidade individual de alguém, talvez com algumas modificações de outros, mas ele acaba virando uma doutrina relativamente padronizada. E não tem nada de individualismo você aceitar uma doutrina pronta, por mais que ela tente te estimular ao individualismo próprio. Ou seja, mesmo nesse sentido, mesmo aceitando uma doutrina que tenha como uma consequência real, supondo que seja uma consequência real, o fortalecimento da sua individualidade, isso já enfraquece um pouco a própria noção de individualismo, porque isso partiu de você. Claro que você poderia ser uma doutrina suficientemente fraca em termos de pressupostos para apenas suavizar algumas características culturais que tendem a ser, de fato, castadoras da individualidade. Isso é um posicionamento. Mas se você for observar mais de perto, muitas dessas doutrinas que estão se posicionando como individualistas, não é esse o caso. Elas têm pressupostos muito fortes, elas têm posturas muito fortes, afirmações muito fortes, mexem muito com o emocional, apelam constantemente à emoção, em especial o ódio ao Estado e à coletividade em si, e ainda erram no alvo. Porque se tem uma coisa que o feminismo acerta em cheio e é muito mais lúcido, é que o principal repressor da individualidade humana não é nem nunca foi o Estado, é a cultura. A cultura que tem um potencial incomensuravelmente maior de ditar regras de conduta que afetam a sua vida privada. Principalmente na atualidade, o Estado vai te coibir da prática de crimes e algumas outras coisas relativamente superficiais. Mas Estado nenhum no mundo vai dizer o que você pode vestir, qual o comprimento do seu cabelo, quem você pode namorar. No Estado vai dizer como que você pode comer, não, e a cultura mexe nisso tudo, não só a cultura, mas a própria pressão psicológica do grupo, que coíbe as pessoas de fazerem coisas simples. Uma pessoa que não tem coragem de comer a sobremesa antes do almoço, porque vão achar esquisito, vão falar mal. Uma pessoa que não tem coragem de repente colocar uma roupa, não tem coragem de sair com uma camisa vermelha na rua, porque vão dizer que é petralha, ou o contrário.
A cultura em si e a sociedade em geral, os costumes são muitíssimo mais invasivos e muitíssimo mais castradores do que qualquer estrutura burocrática estatal. Isso é uma obviedade. Então a defesa da individualidade seria muito mais faria muito mais sentido como um ataque a esses pressupostos culturais do que como um ataque ao Estado. Isso não tem nenhum fundamento. Nesse sentido, o feminismo acerta em cheio. Por quê? Porque o objetivo deles é, em tese, libertar as mulheres das normas opressoras da sociedade, da cultura. Só que aí faz uma coisa curiosa, né? Apela ao coletivo estatal burocrático para combater o coletivo social cultural. Curiosamente, os maiores defensores da liberdade, os libertários, estão fazendo um movimento contrário. Eles estão tentando instituir uma nova cultura individualista, ou seja, tentando apelar ao coletivo social para combater a suposta opressão estatal. Ou seja, fazem um movimento contrário. Mas em essência é basicamente a mesma coisa. É apelar a um coletivo para confrontar um outro, um nível de coletividade contra a outra. Porque nenhum indivíduo sozinho pode fazer nada contra um coletivo. Ele tem que, no mínimo, seduzir essas pessoas, convencê-las de que ele está certo, ou seja, fazer com que pela sua individualidade, convencer um grande número de pessoas a aderir ao seu modo de vida, ou seja, transformar aquela conduta individualista numa doutrina coletivista. Isso é inescapável, é a dinâmica natural da sociedade, é assim que a humanidade funciona, por essa interação entre o coletivo e o individual, que não é uma interação necessariamente conflitiva, como querem fazer valer os libertários. Há uma tensão, claro, como eu coloquei, a tendência é a sociedade cristalizando formas culturais que vão reificando uma série de posturas até que elas percam até mesmo sua fundamentação original, e muitas vezes a gente nem saiba por que elas estão sendo defendidas, como fazem frequentemente os conservadores, que defendem muitas coisas que eles não sabem para que servem nem de onde veio. Às vezes estão até certos, mas não sabem que estão certos e não sabem por quê, e só vão perceber qual o problema depois que o estrago já está feito. Então esse é o ponto. Retornando, existe um feminismo individualista? Bom, literalmente nenhum movimento pode ser individualista. Um movimento necessariamente é coletivo, é um coletivo com objetivos também coletivos, de coletivizar alguma forma de pensamento nesse caso. Portanto, ele coletiviza tanto na sua operacionalidade quanto no objetivo que ele quer alcançar. E mesmo quando ele defende um elemento que em tese fortaleceria a individualidade, ele o faz por meio de uma transferência de conteúdos de indivíduo para indivíduo, que enfraquece a própria noção de individualidade. Existem posturas individualistas, existem pessoas com fortes ideias individualistas, mas toda vez que essas ideias saem desse nível individual e começam a se espalhar na sociedade, elas vão se transformar numa forma de coletivismo. É assim que a história é movida. Um grande gênio traz uma grande alteração, enfrenta uma resistência cultural enorme, uma inércia cultural, consegue vencer, e aquele pensamento dele vai virar uma nova norma coletiva para se impor sobre a sociedade. É assim que funciona. Então, literalmente falando, um feminismo individualista é um tanto quanto contraditório. Mas isso não quer dizer que você não possa entender nesse sentido, num determinado sentido, como eu falei, de uma doutrina que visa defender ou estimular determinadas condutas individuais, que é o único sentido possível, ainda que parcial, pelo qual se pode falar no movimento individualista. E se for nesse caso, então o feminismo político dominante, o feminismo com F maiúsculo, é individualista também. Isso não é só pelo fato de dizer, mas a mulher tem que fazer o que ela quiser. Porque a estrutura dele é exatamente essa, é pegar a burocracia estatal, que é muito menos caçador da individualidade, para jogar contra uma coisa que realmente tende a reprimir a individualidade, que é a cultura. Ou seja, é exatamente libertar a mulher dos papéis de gênero que são impostos coletivamente pela sociedade a nível cultural, não estatal. É exatamente libertar das pressões sociais, especialmente psicológicas, culturais e estéticas, que tendem a direcionar determinadas condutas. Então, nesse sentido, o feminismo dominante é perfeitamente individualista.
Ou seja, o que estou querendo colocar é que essa dicotomia entre coletivismo e individualismo é falsa em sua quase totalidade. Ou tudo é coletivista, ou você pode usar o individualismo num determinado sentido que vai acabar satisfazendo grande parte dos movimentos, inclusive e especialmente o feminismo. Ou seja, se por um lado o feminismo que se assume como individualista é um fenômeno marginal, praticamente restrito a uma meia dúzia de pensadoras, por outro lado, nas suas consequências práticas, você pode se dizer que o feminismo dominante é tão individualista quanto. Ou seja, temos aí uma dicotomia completamente falsa, mais uma forma de ilusão para confundir a cabeça das pessoas, mais uma causa ilusória para a qual alguns podem se apegar, enquanto a verdadeira dinâmica social vai seguindo inalterada, inclusive utilizando todas essas propostas, todas essas pretensões, todas essas ilusões ao seu favor, que é a dinâmica central que vem sido colocada pelo liberalismo em sua dinâmica econômica e cultural. Ele trabalha com essas duas pernas, na qual o liberalismo econômico sequestra a direita, corrompe os conservadores, que passam, em vez de defender suas causas tradicionais, passam a defender causas econômicas, que em última instância vão contra-atacar as causas que eles defendem. E o liberalismo cultural corrompe a esquerda, porque vai fazê-los abandonar suas causas trabalhistas e econômicas em prol de causas culturais, que ao mesmo tempo vão se voltar com suas causas originárias. E esse liberalismo vem de uma mesma fonte, de uma mesma elite financeira extremamente abastada, que financia com muito dinheiro tanto o feminismo dominante que nós temos aí, por meio de suas fundações, quanto financia esse liberalismo econômico que nós temos aí, que vai desde o consenso de Washington até esses institutos mísseis da vida, tudo pago com dinheiro da mesma galera. Enquanto isso, fica o pessoal aí em ilusões de que a luta é contra o Estado, que a luta é contra a cultura, que a luta é do coletivo contra o indivíduo, enquanto os verdadeiros manipuladores estão aí fazendo a sociedade lutar contra si própria, enquanto continua presa fácil da exploração de quem está lá em cima. É basicamente isso. Sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 9 de dezembro de 2016. Obrigado pela atenção.